era um dia normal na fazenda. Mas um detalhe começou a chamar a atenção do fazendeiro. Uma vaca estava isolada no rebanho. Ela não estava se comportando de uma forma muito normal, ela estava estranha, ela estava diferente. Olá, tudo bom? Você está no Pílulas Veterinárias. Eu sou Letícia Ruiz, professora universitária em curso de Medicina Veterinária, e eu tô aqui trazendo informações para vocês, sempre baseado em ciências, dados e evidências. E a gente veio conversando nos últimos dias sobre a cadeia epidemiológica. Vocês já sabem que é uma das minhas paixões dentro da epidemiologia, esse raciocínio em cima da cadeia epidemiológica. A gente vai fazer um exercício agora, então, que eu quero ver se vocês pegaram mesmo a ideia. Vou contar uma história para vocês, e aí vocês vão acompanhar o desenrolar da cadeia epidemiológica em cima dessa história. Então, era um dia normal na fazenda. Mas um detalhe começou a chamar a atenção do fazendeiro. Uma vaca estava isolada no rebanho. Ela não estava se comportando de uma forma muito normal, ela estava estranha, ela estava diferente. O problema é que poucos dias depois ela morreu. E aí, quando um animal morre com um sinal neurológico e uma vaca se comportando estranho, o comportamento tem a ver com sinal neurológico, é uma suspeita que tem que ser levada muito a sério. Você tem que pensar em raiva. E aí, foi feita a necrópsia desse animal, o veterinário mandou o material para análise, pedaço do cérebro dessa vaca, e realmente deu. Essa vaca estava com raiva. E aí, o mais importante, além do diagnóstico, é saber como que isso aconteceu. Então, a gente vai usar a cadeia epidemiológica para tentar entender como que essa vaca virou uma vaca raivosa. Por que ela teve um quadro de raiva que se manifestou e trouxe ela a óbito. Sem contar que a gente tem um problema de zoonose aí, né? Isso aí pode acometer as pessoas que estavam convivendo com essa vaca. Pessoas podem estar em risco. Então, a gente vai pegar os elos da cadeia epidemiológica, a gente vai ver como cada elo explica cada passo da história. Então, você vai aprender a, quando entender essa sequência, a prevenir a doença. Você não vai ficar só reagindo. Num primeiro momento, você vai reagir a um quadro que você está vendo ali nos animais que você está atendendo, mas num segundo momento, você começa a fazer a prevenção de uma forma muito mais eficaz. Então, a gente já sabe que toda doença, ela começa a cadeia de transmissão lá na fonte de infecção, que é aquele invertebrado que vai abrigar o agente etiológico, talvez ele nem tenha sinal clínico. Quando a gente pensa na raiva bovina, o principal transmissor de raiva para os bovinos é o morcego hematófago, não é qualquer morcego, tá? Tem um monte de morcego que tá por aí voando, fazendo polinização, é morcegos insetívoros que comem um monte de mosquito, de pernilongo, que fica atrapalhando a nossa vida. Deixa os morceguinhos em paz lá. Mas tem alguns que são hematófagos, sim. No Brasil tem 3 espécies de morcegos hematófagos e eles precisam de sangue. Então também esquece aquela figura do morcego do desenho animado, que o dente dele parece um canudinho, né? Que ele pica, né? Algum animal e suga o sangue. Não é assim que acontece, tá? Ele tem sim os dentinhos caninos, assim como nós temos. Não tem canudinho nenhum nesse dente. É um dente normal, igual o nosso, igual do cachorro. E ele rasga, ele corta, ele dá uma arranhada com o dente ali na pele desse bovino, pode ser também com equino, nossa história aqui é com uma vaca, qualquer herbívoro, na verdade, de produção, e aí ele vai lamber esse sangue. A questão é que a saliva dele vai ter, se ele for uma fonte de infecção para raiva, vai ter o vírus da raiva. É aí que o vírus entra nesse bovino. Então, esse morcego, ele estava infectado com o vírus, ele era a fonte de infecção. Ele estava voando lá, ele parecia muito normal, ele não tinha sinais clínicos de raiva, esse morcego, mesmo que você tivesse encontrado com ele. Mas ele já era fonte de infecção, tá? Então ele está transmitindo o vírus para o bovino, ele está dando origem para a transmissão. Então a doença não começou nessa vaca, começou na verdade no morcego. E agora esse vírus precisa sair da fonte de infecção e eu já contei para vocês que ele está saindo pela saliva, principalmente a principal via de eliminação do vírus da raiva é a saliva. E aí, nesse hábito alimentar do morcego hematófago, ele vai morder a pele do animal para causar lesão e vai fazer essa lambedura, vai ficar lambendo ali, essa saliva vai entrar em contato com a lesão do bovino, no caso, essa vaca, e aí ela vai entrar. Então, a gente já está vendo aí a porta de entrada. Mas peraí, Letícia, a gente não pulou um pedaço? Que a via de transmissão? A via de transmissão foi a mordedura, é contato direto. A gente tem contato da boca, do dente, da língua, do morcego, né, com essa saliva na porta de entrada do bovino, que está sendo a pele lesionada. Então, a transmissão aqui é uma transmissão direta. E o ambiente, ele está como sendo um ambiente onde você tem a vaca e tem o morcego coabitando. Então,
ele agora entrou nesse bovino pela porta de entrada. Esse bovino sem uma proteção, que seria no caso a vacina, é um animal suscetível. Então o vírus vai conseguir fazer a sua invasão, vai penetrar, chegar no sistema nervoso central e causar o quadro neurológico nessa vaca. Ela vai ter alterações em ruminantes. Normalmente a raiva não é aquela raiva furiosa, agressiva que a gente vê nos cães e gatos. Normalmente a raiva paralítica, o animal ele vai se paralisando, ele tem dificuldade de deglutir, ele vai ficando estranho, quieto, isolado do grupo, e aí que são os sinais neurológicos que a gente estava falando lá no começo, e você vai suspeitar que essa vaca está com o quadro. Então, a gente, em outras doenças, vai ter a transmissão indireta como sendo muito importante, mas no caso da raiva, a transmissão direta é a mais importante. Via de eliminação foi a saliva, porta de entrada foi a pele. E aí, onde que a gente poderia interferir nessa cadeia de transmissão? Eu posso matar o morcego, que é a fonte de infecção? Não, ele é fauna silvestre, ele é fauna nacional e é protegido por leis ambientais. Então, você concordando ou não, esse morcego está protegido, ele tem a sua função no planeta Terra, é para deixar ele quieto lá. Agora, o que a sua vaca estava fazendo num local onde também tem morcegos? Aí você pode ver se de repente esses morcegos eles estão fazendo uma colônia no local onde você tem o estábulo dessas vacas, por exemplo, ou se essas vacas estão pastejando muito próximo de uma área de proteção ambiental. Então, assim, o que você está fazendo para permitir ou para facilitar que esses morcegos entrem em contato com as vacas? Então, você não pode eliminar a fonte de infecção aqui, mas você pode olhar o que está facilitando esse contato direto, que seria a via de transmissão. E aí você pode pensar em realocar esses animais, você pode fazer um controle de morcegos ali no seu estábulo, e o controle não é matar os morcegos, é você fechar as vias de acesso, é você colocar iluminação, você tornar aquele ambiente inóspito para o morcego e aquela colônia de morcegos vai se mudar para algum outro lugar, preferencialmente para uma área de mata, né? Não para sua casa, de repente. Um outro ponto da cadeia que a gente pode interferir e que vai dar muito resultado seria a vacinação, por exemplo. Se essa vaca tivesse vacinada contra a raiva, o morcego ia fazer isso que a gente chama de repasto sanguíneo, né? Ele ia se alimentar do sangue dessa vaca, o vírus ia tentar invadir a vaca, mas o sistema imunológico desse animal iria impedir a invasão. E aí você quebrou a cadeia epidemiológica. Então, nesse cenário aqui, sumir com a fonte de infecção não é uma opção, mexer com a via de transmissão é um pouco complicado. Agora, vacinação do suscetível funciona muito bem. Então, a gente consegue interromper a cadeia epidemiológica. Se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo contando alguma outra historinha de cadeia epidemiológica para alguma outra doença, deixa alguma sugestão, que aí eu estudo o caso e vejo como explicar dentro desse cenário da cadeia epidemiológica, tá bom? Então, com esse vídeo, a gente encerra, pelo menos temporariamente, essa série sobre cadeia epidemiológica, mas tenha certeza que esse assunto vai voltar, porque é um dos tópicos preferidos que eu tenho dentro da epidemiologia. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!